Salve, salve rapaziada, bom dia, horário diferente aí do videozinho. Pra falar, primeiramente, falar do. Ontem o Corinthians teve dia de Corinthians realmente, né? Porque devido à partida pífia contra o Curitiba, tá, rapaziada? Pífia aí é desde o jogo contra a Portuguesa, que esse time vem jogando de forma que não é correspondente ao tamanho da camisa do clube, ao que precisa ter para jogar no Corinthians, que é no mínimo vontade, é obrigação, certo, rapaziada? Então vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu ontem. Mas antes, se inscreve no canal, curte, compartilha, comenta, ativa a notificação para de receber o vídeo em tempo real de todos que sobem aqui, certo, rapaziada? E muito obrigado que tá chegando, hein? Falta um inscrito para 260. Então, devagar e sempre a gente chega no objetivo, falta um para 260 e vamos assim devagarzinho crescendo o projeto, tá bom? Então ontem, líderes da torcida organizada do Corinthians foram conversar com o elenco. E pra quem não entende, pra quem acha que é um absurdo, e pra quem. Ah, que não sei o que. Então, assim, ó, quando eu resolvi também entrar nessa parada, um dos motivos pra defender o movimento de torcida organizada, é pra explicar algumas coisas que pessoas não têm acesso e falam sem saber. E isso passa muito quando o Gavião ou as lideranças das torcidas organizadas vão até os jogadores para conversar. Isso é cultural, isso é direito conquistado, isso é uma forma de fiscalizar mesmo e cobrar que esses jogadores joguem bola. Não é nem jogar bola, porque como eu já venho falando, de novo, meu canal ele não é segmentado porque o Corinthians ele envolve muito sentimento. E eu não sou o tipo da pessoa que vou mascarar nada. Então é capaz, se eu segmentar o canal, vou falar besteira, vou ter problema, não tenho dinheiro para responder processo. Então envolve muito sentimento. Mas é claro que eu vou falar de Corinthians quando for necessário, como é necessário falar agora, nesse momento, principalmente pelo ocorrido de ontem, que não foi nada demais, foram só as lideranças indo lá conversar com os jogadores e saber o que está acontecendo. Não sei se os caras esquecem que eles estão no Corinthians, então, assim, é uma coisa, de novo, é uma coisa cultural, é um direito conquistado, entendeu? É um direito conquistado. E isso passa muito, de novo, rapaziada, de novo. Os títulos, eles foram muito importantes, mas eles, os títulos, eles foram apesar da diretoria, apesar do extracampo. Porque no Corinthians, principalmente, atrapalha muito esse extracampo. Atrapalha muito. Então, o Corinthians perdeu o jogo na quarta-feira já na segunda, por causa da pataquada que esses conselheiros fizeram na votação da reforma estatutária. Entendeu? Mas isso não dá o direito do time entrar da forma patética, da forma cretina que entrou na quarta-feira. Sem dar um combate, sem chutar uma bola no gol, sem correr, sem vontade. Então, a torcida foi lá para isso. E com certeza, amanhã esse time vai. Vão ter 3 vitórias seguidas aí, pode me cobrar. É contra o Santos, contra o Chapecoense, contra o Flamengo, com certeza, porque esse elenco do Corinthians é assim. É assim. E aí também foram falar, conversar com o Bidu, da fala dele, infeliz, se corrigiu, vida que segue, que isso não se repita, tá? Porque quem joga no Corinthians, rapaziada, quem joga no Corinthians precisa se provar todo dia, todo dia. Pode ganhar o que for. Eu não sei se o Bidu sabe, mas passou pelo Corinthians Ronaldo Fenômeno, Carlitos Teves. Agora tá esse holandês aí que se acha que é no mesmo nível desses caras que eu falei. E também não tá, o Memphis. Você tá longe de Ronaldo Fenômeno. Você tá longe de Carlitos Teves. Você tá longe de vários caras monstros que passaram pelo Corinthians, tá? Você só acha que você é desse nível por conta de uma geração aí que idolatra qualquer um, idolatra qualquer tipo de jogador, que inclusive a diretoria do Corinthians, sei lá de quem partiu a besteira de fazer a bandeira pro Lingard lá, nada contra o cara, até nem conheço, nunca vi, não lembro dele,
nunca vi um jogo desse cara, mas ter bandeira no intervalo do jogo, com o time perdendo de 1 a 0, é uma coisa ridícula, e eu acho que partiu da diretoria. Então, é, essa cobrança da torcida sempre vai existir, como eu falei no começo, é uma coisa que é cultural, é uma coisa que é direito conquistado, e é pra cobrar mesmo, pra pedir a representatividade pra fiel torcida. Os caras viajam, a torcida do Corinthians viaja o Brasil inteiro, e Itaquera sempre lotado, quarta-feira à noite, chuvosa, bater 35 mil pessoas. Essa é a torcida do Corinthians, entendeu? Porque a grande maioria, a grande massa ama o Esporte Clube Corinthians Paulista e idolatra o Corinthians. Então, quando se vê uma postura patética, um time que não quer jogar, um time com preguiça, porque essa é a palavra. De novo, eu falo isso desde o ano passado. Se o time não tivesse capacidade, se o time realmente fosse só ruim, tudo bem, mas primeiro que o time não é ruim e mostra capacidade de luta, capacidade de transformar o jogo numa guerra, no bom sentido, e sempre ganhou. O ano passado ganhou os títulos dessa forma. Ganhou, e não é porque ganhou os títulos dessa forma que precisa parar, rapaziada. O Corinthians, ele é muito grande, e o Campeonato Brasileiro não pode ser para teste, não pode ser para treino. O Corinthians não pode ficar em segunda página do Campeonato Brasileiro. Tem que ser protagonista, tem que lutar pela parada. Ah, mas não paga nada porque a diretoria tem que ser profissional. Concordo plenamente. Mas a partir do momento que o elenco ele mostra capacidade, ele é campeão da Copa do Brasil, batendo no Palmeiras, ele é campeão da Copa do Brasil, batendo no Vasco no Maracanã, ele é campeão da Supercopa Rei, batendo no Flamengo com autoridade. Então mostra que tem capacidade. Mostra quando eles querem. Eles independentemente do extracampo, vêm jogar bola. Outra coisa que eu sempre cobro, e isso não é só pro Corinthians, isso é pro time grande, mano. Time grande. Porque eu sei que é errado, não pagar, as diretorias são armadoras, até a que a gente pensa que é profissional é armadora também, que é a do Flamengo. Então eu sei que é difícil, mas time de massa, time grande, vocês mexem com a paixão de milhões de pessoas, de milhões, e não é pouca coisa. E vocês, independentemente se de estar errado, vocês já têm dinheiro, entendeu? Vocês já têm dinheiro, então representem, ou então venham e falem para a imprensa, ó, a diretoria não paga, a diretoria isso, a diretoria aquilo, fala, porque no mundo que a gente está hoje, a cobrança vai sim em cima da diretoria. Hoje, pelo que eu vejo, todos os clubes se importam pela política interna do clube, entendeu? Para saber quem é conselheiro, para saber quem é diretor de futebol. Então, se o jogador vier e falar, fala, ó, prometeram isso, não pagou, prometeram aquilo, não fizeram. E aí a gente vai entender, porque a partir do momento que quando vai lá conversar, não, tá tudo em dia, tá tudo certo, e aí vocês não entram em campo e andam, não dão um chute no gol, a cobrança vai em cima de vocês. Porque o Corinthians e nenhum time grande é brincadeira. De novo, mexe com paixão de milhões de pessoas que fazem a parada, vão para jogo, compram produtos, assinam pay-per-view por amor. Ninguém faz nada em troca. O máximo que o torcedor pede é que tenha representatividade dentro de campo. E o Corinthians é um dos principais que você, para jogar no Corinthians, você tem que ter a representatividade. O cara tem que te ver dentro de campo e se sentir representado lá. Quando você tá na arquibancada fazendo sua parte, você olha pro campo, o holandês andando, o Garro perdido, o Matheus Bidu preocupado que ele já ganhou o título e não precisa provar nada para ninguém. Não podemos esquecer o que esse elenco já entregou. Aí é complicado, rapaziada. Aí é complicado. E de novo, para vocês que falam aí de torcida organizada, que não sei o que isso e aquilo, mais uma vez, a torcida do Corinthians, ela é cultural, é um direito conquistado, e a diretoria e os jogadores têm por obrigação abrir as portas
sempre que necessário, sempre que preciso, tá certo? Tamo junto, um ótimo final de semana, jogo pra caramba esse final de semana, hoje tem um grande jogo inclusive, Botafogo e Flamengo, amanhã Corinthians e Santos, o Atlético Mineiro joga hoje também, e então vamos que vocês vão ver muito minha carinha aqui nesse final de semana, tá bom? Então se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, ativa o sininho aí para poder receber a notificação e comentem bastante, rapaziada. Vem comigo, falta um inscrito para 260 e tenho certeza que hoje aparece esse inscrito, tá bom? Devagar e sempre a gente sempre chega no objetivo. Vambora!